Sétima leitura da Parashat Yitro, e todo o povo estava vendo as vozes e as chamas de fogo e a voz do shofar e a montanha pegando fogo, e o povo viu e estremeceu, foi para trás e ficaram distantes. Todo o povo estava vendo, daqui a gente vê que não tinha nenhum cego, então a gente sabe que não tinha nenhum mudo, está escrito que o povo todo respondeu, e que não tinha nenhum surdo, está escrito Naseh v'nishma, faremos e ouviremos. Vendo as vozes, como assim? Como é que se vê uma voz? Aqui dava para ver o que se escuta, o que é algo que não dá para ver num caso normal, uma coisa natural. As vozes saindo da boca de Hashem e Piagvurá, vaianu, a palavra vaianu, esse verbo quer dizer estremecer, se balançaram e ficaram longe, eles iram para trás. 12 mil, que é quase 12 quilômetros, que era o tamanho do acampamento deles, e os anjos estavam ajudando, devolvendo, como está escrito que os anjos acompanharam, auxiliaram o povo, devolviam para o lugar. E aí eles falaram para Moshe: fala você com a gente e a gente vai poder escutar. E não Hashem, porque talvez a gente vai morrer. Porque eles morreram na primeira vez, Hashem ressuscitou, morreram na segunda, ressuscitaram e começaram a ficar com medo. Depois de 2 vezes, perigo de vida, já é uma questão mais séria. E disse Moshe para o povo: não temam, que na verdade Hashem fez isso para elevar vocês, por isso que Hashem veio falar com vocês, e para que o temor dele fique sobre vocês, para não pecarem. Vocês verem o kavod do respeito, a grandiosidade que é, aqui quer dizer, nasot etchem é engrandecer, igual nesse que é o mastro, para que saia um nome nos povos que ele mesmo se revelou para vocês. A palavra nasot em linguagem de elevar e engrandecer, como harim unes, como elevar o mastro, harim nissi, etc. Bavur teirato, através disso que vocês viram ele, então através disso vocês vão ter mais respeito, né? Vocês viram ele de um jeito assustador, vocês vão ver que não tem nada fora dele, vão ter respeito perante Hashem. E o povo ficou distante, e Moshe se aproximou para o Arafelo, para essa escuridão, para essas nuvens, onde Hashem estava se manifestando ali. Nigash Arafelo, dentro de 3 mechitzot, 3 divisórias, modo de falar, a escuridão, que é uma anana, nuvem, Arafelo, outro tipo de nuvem de escuridão também. Então Moshe ficou lá dentro. Está escrito que a montanha estava pegando fogo até o coração do céu. Rosher Anan Arafelo, essas 3 expressões. Arafelo quer dizer uma nuvem espessa, que nem apareceu antes, Beav Anan, na nuvem espessa. Disse Hashem para Moshe assim: você vai falar ao povo de Israel: vocês viram que do céu eu falei com vocês? Vocês viram? Assim você vai falar nesta linguagem, não mudar. Vocês viram, isso faz muita diferença. Tem uma grande diferença aquilo que a pessoa vê ou que as pessoas contam, que é inclusive um diferencial da religião judaica, que a base da fé dela está baseada em que o povo, milhões de pessoas, viram, presenciaram a manifestação divina claramente, e claramente falando com Moshe também. O que outras pessoas falam para você, o coração às vezes está dividido de acreditar. Acredito, não acredito, não sei se acredito tanto. O que a gente viu é diferente. Aqui dos céus eu falei, isso é o passuco que está escrito aqui. Mas tem outro versículo que está escrito que Deus desceu no Monte Sinai. Então, dos céus eu falei ou desceu no Monte Sinai? Vem um terceiro e decide entre eles que dos céus a minha voz foi escutada, e sobre a terra mostrei o meu fogo, ou seja, o kavod continuou em cima e o fogo, a sua força aqui embaixo. Outra explicação: Hashem pegou os céus e os céus dos céus, os mais elevados, e estendeu aqui na montanha. Então ele falou do céu, porque ele trouxe o céu para cá, para o Monte Sinai, modo de falar quando ele se manifestou. E por causa disso, Hashem fala: não façam comigo deuses de ouro, deuses de prata, não façam para vocês. Vocês viram revelações, viram claramente, não façam Avodah e não façam as imagens dos que me servem perante mim no céu, ou seja, tem anjos, tem coisas, não façam estátuas com essas imagens. Deuses de prata. Por que tem que falar isso, deuses de prata? Vim dar uma advertência sobre os queruvim que tinha na Arca Sagrada, que eram ordem divina, era uma estátua que tinha ali dentro do Santo dos Santos, que não pode ser de prata. Porque se você muda da ordem divina e faz de prata, em vez de ser de ouro, como é a ordem divina, isso aqui é uma Avodah Zará, isso aqui é como se fosse uma outra divindade. E quando fala não façam deuses de ouro, vem ensinar para não fazer mais que 2, porque a Hashem manda fazer 2 queruvim. Se você fizer 4, já é Avodah Zará também. Não façam para vocês, mesmo se você fizer 2 e de ouro, queruvim, mas se for na sua sinagoga, na sua casa de estudo, não no Beit HaMikdash, isso também é proibido. No Beit HaMikdash é mitzvah, em qualquer outro lugar essa estátua é idolatria total. Por isso está escrito: não façam para vocês, nas suas casas de estudo e reza.
Um altar de terra você vai fazer para mim, você vai sacrificar sobre ele os holocaustos, os sacrifícios, o shelamim, o rebanho, o gado, em todo lugar que você lembrar o meu nome, eu vou vir para você e vou te abençoar. O que quer dizer um altar de terra? Conectado na terra, imóvel, e não em cima de colunas ou em cima de alguma base. Outra explicação, que ele era preenchido com terra quando acampavam no Mizbeach HaNechoshet, que era de cobre, era preenchido de terra para ficar firme. Você vai fazer para mim, ou seja, a maneira como você vai construir tem que ser já pensando com a intenção para Hashem. Você vai sacrificar sobre ele, o que quer dizer sobre ele, próximo dele. Igual Ve'alav Matei Menashe, que é a tribo que ficava do lado. Então, às vezes a palavra alav sobre ele, muitas vezes é do lado. Talvez aqui o sentido de alav é literalmente sobre ele. Então, está escrito que o sangue e a carne você vai jogar no Mizbeach. Ou seja, Shechitá, o abate em si, pode ser feito próximo ao altar, não precisa ser feito em cima do altar. Os korbanot de olai, de shlamim, do teu rebanho, do teu gado, ou seja, você vai pegar desse ou desse para fazer esse tipo de sacrifício. Agora, em todo lugar que você lembrar meu nome, eu vou te abençoar. Eu te dou a permissão de lembrar o meu nome, lá eu vou te abençoar, lá eu vou pairar a Shekhinah. Aqui a gente aprende que não foi dado a permissão para usar o nome especial de Hashem, o Shem Meforash, o nome explícito de Deus, somente onde a Shekhinah está, ou seja, onde foi a casa escolhida, no Beit HaMikdash, onde lá os Kohanim falavam o nome Meforash, o nome explícito de Deus, quando abençoava o povo. Só ali que é liberado falar o meu nome, falar o nome de Deus explícito. E se um altar de pedra você vai fazer para mim, você não pode construir eles com pedras cortadas, que você passou a sua espada sobre ela, então você profanou. O que quer dizer se? Diz Rabi Ishmael, tem várias vezes que se é opcional, mas aqui 3 casos é obrigação. Um deles é esse. Se você vai fazer um altar de pedra, não. Na verdade, é quando você vai fazer um altar de pedra, não pode ser com a pedra que foi tocada no ferro. Mas é obrigado a fazer o altar de pedra, como está escrito em outro lugar, Vanim Shemot Ivnei. A mesma coisa, um outro versículo que fala que se você vai emprestar um dinheiro, quer dizer quando você vai emprestar, porque é uma mitzvah, como a gente vê no versículo, que deve emprestar dinheiro. E a mesma coisa, esse se aqui é na verdade a linguagem de quando. O outro, terceiro versículo é quando se você vai sacrificar a oferta dos Bikurim, que é o Korban do Homer, etc., que é a obrigação. E obviamente o que a gente quer falar é que esse se é certeza e não opcional, e a gente é obrigado a explicar assim, e estão funcionando aqui como quando e não como se. Então não pode fazer com pedras cortadas, que você cortou com o ferro. Por que não pode fazer com essa pedra cortada? Porque talvez, esse aqui já quer dizer como falar talvez, você vai passar a espada e vai profanar. Ou seja, aqui a gente aprende que se você tocar o ferro na pedra do Mizbeach, já não pode mais usar aquela pedra. Por quê? O Mizbeach foi criado para prolongar a vida da pessoa e o ferro vem resumir a vida da pessoa, porque o ferro é um material que dá para tirar a vida com uma mínima quantidade. Então não é correto que vai passar o que tira a vida, o que encurta a vida sobre aquele que prolonga. Outra explicação, que o Mizbeach faz paz entre o povo de Israel e Hashem, então não pode vir algo que destruidor. E agora a gente vê uma lição aqui muito interessante, um Kal Vachomer, uma dedução óbvia. Se pedras que não escutam, não falam e não estão vendo, só porque elas fazem paz entre um e outro, a Torá fala, não pode passar o ferro nelas, respeita aquela pessoa que ela trata de fazer paz entre marido e mulher, entre famílias, entre um homem e seu semelhante, muito mais que Deus não vai deixar vir nenhum castigo sobre ele. E para subir nesse altar, você não pode subir com degraus nesse Mizbeach, para não chegar a parecer que está revelando a nudez sobre ele. Não, quando você vai construir a rampa para o Mizbeach, não pode ter degraus. Malot, Ashkenuz, Belaz, sim, tem que ser liso e inclinado, uma rampa, mas não com degraus. Por quê? Através que tem degraus, você precisa estender um pouco o seu passo, isso não tá revelando nenhuma nudez, mas afinal os Kohanim usavam umas calças embaixo da roupa, um tipo de calça, um tipo de bermuda embaixo da roupa. Mesmo assim, a maneira como dar o passo é próximo a revelar a nudez. Então, ou seja, seria um certo desrespeito de uma maneira bem sutil. Então, de novo, a gente faz uma dedução óbvia aqui. Se as pedras que não têm consciência
para se importar com esse desrespeito, a Torá fala não, já que são importantes, você não pode desrespeitar teu amigo, que ele foi criado na imagem do teu Criador, e ele sim se importa quando ele é desrespeitado, muito mais, que a gente tem que tomar todo o cuidado para não desprezar ninguém.